Hoje é dia de finados, um dia especial em que a gente lembra com carinho dos nossos entes que partiram para a morada eterna. Para nós que ficamos, perder alguém que se ama traz dor, sofrimento. E o luto é um sentimento humano e verdadeiro. Mas viver essa experiência a partir de Cristo faz toda a diferença. Nós cristãos, com certeza, já ouvimos a passagem bíblica. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para falar sobre viver o luto de mãos dadas com Jesus, nós conversamos com o padre André Augusto de Souza. Padre, seja muito bem-vindo à nossa casa nesse dia da saudade, não Muito é? obrigado, Biane. Nesse dia em que estamos refletindo sobre o mistério da nossa vida, né? Que tem uma origem em Deus e tem o seu fim, a sua meta final nele também. Os céus, né? Com certeza. Ontem, padre, a gente passou um VTzinho aqui no programa e a gente falou um pouco dessa ressignificação da dor. E uma das personagens era uma mamãe que tinha perdido uma bebê, mas a força dela e a fé eram tão grandes que eu acho que ela demonstrou pra gente uma reflexão, uma fortaleza e uma união e intimidade com Deus que foi incrível. Quando a gente pede alguém, é muito difícil fazer isso, padre, é muito desafiador. Como que a gente pode viver essa perda, esse luto? É sempre uma experiência, vamos dizer assim, humanamente falando, traumática, porque nós nunca estamos preparados para a morte, mesmo sabendo que ela é inevitável. E quando ela chega para aqueles que nós amamos, se nós não assumimos aí uma postura de fé e de esperança, ainda que tenhamos que viver toda a tristeza, toda a dor da separação física, fica muito mais difícil. Então, um fator determinante para a gente poder compreender o mistério da morte, não como um fim da pessoa, porque como nos ensina a nossa fé, nós cremos na ressurreição. Você bem disse a passagem que Jesus, né, na ressurreição de Lázaro, diz: quem vive em mim, quem crê em mim, não vai morrer jamais. A morte, eu costumo dizer para o nosso povo, nos velórios, quando vamos celebrar ali a despedida dos entes queridos, a morte ela é da matéria e não da pessoa. Fica a matéria porque a matéria tem o seu limite, tem a sua finitude. E o céu é o lugar da perfeição. Lá nós ganhamos um corpo glorioso. E quando a gente vive essa dimensão da separação, da tristeza da separação, mas com essa esperança carregada da certeza da imortalidade, a gente se sente muito confortado, muito consolado por Deus também, mesmo passando pela experiência do luto, que é um processo humano necessário para que a gente possa seguir a nossa caminhada. E a gente tem o exemplo na própria passagem, né? Jesus chorou por Lázaro, então Sim. ele sentiu a morte e é humano mesmo, bem que o senhor falava, né? Mas naquele momento em que a gente está vivendo, né, é desafiador. Mas como a gente pode conviver com isso depois, né? Porque depois passa-se o tempo, mas a lembrança nunca vai morrer. Mas como que a gente pode significar isso de uma forma que vai ser mais branda pra gente, com mais amor, com mais tranquilidade, padre? Eu acredito que o sentimento da saudade que vai permanecer no coração e a certeza de que a morte não mata o amor, o vínculo espiritual. Aqueles que eu amo e que Deus chamou para estar com Ele, estão junto dele e junto dele olhando por mim, por nós aqui, que seguimos a nossa caminhada. É outro dado de fé muito importante quando a igreja reza que nós cremos na comunhão dos santos. Que comunhão é essa? Daqueles que estão caminhando aqui nesse mundo, nesse processo de santificação, com aqueles que já chegaram lá. Então, se eu entender que a minha saudade é vivida com um sentimento de gratidão, com um sentimento de alegria por ter tido essa pessoa por um tempo aqui comigo, mas agora na alegria de saber que de junto de Deus ela continua comigo no meu coração, a gente pode fazer essa experiência de um modo mais suave, né? De um modo mais aceitando que a nossa vida continua. E, Biane, interessante que o Papa Francisco, numa de suas reflexões sobre o mistério da morte, né, e sobre esse momento difícil da separação, ele diz assim: se você quer prestar uma homenagem para aquele querido que já não está mais com você, que já, né, foi para Deus, a melhor homenagem que você presta a ele é você viver bem a sua vida e fazer tudo aquilo que deixaria ele feliz se ele estivesse aqui. Mas lá de cima ele vê, ele se alegra se você vive feliz e realizado a sua vida aqui.
Hoje na missa pela manhã eu dizia ao povo na capela do cemitério: não nos falte fé, esperança e amor, e vivamos hoje, façamos bem hoje, porque nós só temos hoje, afinal de contas. Assim nós vamos estar sempre nos preparando para esse momento, para esse nosso encontro com o Senhor e mais, para a gente nos encontrar com aqueles que nós amamos e que já estão plenos na glória dos céus. Antes da gente falar um pouquinho disso, da vida, que eu acho importante a gente pensar nisso, né? Exatamente como você bem disse, a gente tem um depoimento aqui de uma pessoa que está passando esse momento de luto. Vamos assistir para a gente falar um pouquinho. Eu perdi um amigo em março desse ano, tem quase 9 meses. Um amigo muito importante na minha vida, que morreu de uma forma inesperada. Eu estou vivendo esse processo de luto ainda, aprendendo muito. Eu costumo dizer que o luto é a maior dor que a gente sente na vida, mas também é a que mais ensina. E eu tenho aprendido bastante. Você lembra da pessoa todos os dias, numa comida, numa rua que você passa e lembra. E aí você, inevitavelmente, volta para aqueles momentos, para aquela pessoa, e aí a dor volta, né? A dor da saudade. Esse processo, ele acabou me fazendo entender também a respeito das urgências da vida. Da importância que a gente tem de viver realmente, de entender a vida como uma joia, algo muito precioso que Deus dá pra gente, e viver com plenitude, com alegria, focando muito mais nas coisas positivas do que nos problemas que às vezes nos afligem. Porque uma coisa é incrível, quando você passa pelo luto, você acha que, aliás, você não tem força para seguir sozinho. E ali você sente o colo de Deus na sua vida. Isso é uma coisa palpável, né? Essa é a minha experiência. É a gente viver e acolher, sim, o nosso processo. Cada um tem um jeito. Obrigada pela oportunidade. Um abraço a todo mundo. Um beijo. Um beijo para você, Camila. Obrigada por falar com a gente dessa forma, né? E partilhar isso, né, Padre? Achei tão bonito quando ela disse, né, de se apegar à fé, apegar a Deus, mas da vida, o quanto isso é importante e das coisas que a gente dá importância enquanto vivemos, que não vão fazer a pessoa voltar. Que seja aquela roupa, que seja aquele carro, ou que seja o que você mais gostaria, você está trabalhando para comprar algo. Isso a gente não vai comprar nunca, mas está sempre do nosso lado. Por que a gente demora tanto para entender isso, Padre? Porque a gente, quando fala da vida, a gente só pode entender, compreender a partir das experiências que nós fazemos aqui nesse mundo. Embora nós cremos no céu, nós cremos na eternidade, mas do que a gente fala é a partir dos limites, sejam da nossa linguagem ou das nossas experiências. E por isso sempre é um pouco difícil a gente entender que tem mais vida depois daqui, e a vida plena, ou seja, a vida plenamente realizada, que é o fim, que é o desejo do nosso coração. Porque se a gente luta, a gente briga com a morte, vamos dizer assim, né? Seja pensar na nossa, isso nos causa um certo medo, um certo espanto, ou de alguém que nós amamos, mas porque já existe dentro de nós, Deus já colocou dentro de nós um desejo de imortalidade. É necessário passar pela morte. E eu gosto de dizer, é a nossa Páscoa, passagem, porque nem eu nem você vamos morrer. Um dia vamos deixar essa matéria limitada, como eu disse, imperfeita, para a gente ganhar um corpo perfeito de glória nos céus. Que bonito que o senhor falou agora e ficou muito na minha cabeça, porque a gente sempre fala que Deus só deixa algo no nosso coração e na nossa cabeça que é possível se realizar. E realmente todos nós já temos essa certeza que iremos partir, mas que somos imortais. Por isso a gente não quer largar o que a gente está, porque aqui a gente conhece, né? Vamos dizer assim. E muitas vezes a gente fala que a gente possa ter uma vida e que a gente morra em vida. Porque muitas vezes a gente também desperdiça o que Deus nos dá, que é esse maior presente, não é, Padre? Com certeza. Por isso hoje é um dia da gente pensar como que a gente está vivendo a nossa vida, de tal modo que aqui nós possamos nos preparar para esse encontro definitivo com Ele. Como eu disse, não deixar para depois o amor que a gente deve repartir com os outros, o bem, o perdão, né? Ter um coração livre, um coração desprendido, né?
crendo e desejando coisas maiores que vão muito além das realidades temporais, materiais e finitas que nós podemos sim desfrutar enquanto estamos aqui nesse mundo, mas que são assim passageiras. Com certeza. Eu falo que hoje é um dia da saudade, porque realmente é um dia que a gente lembra mais das pessoas que a gente ama e que não estão mais aqui. Mas um dia é muito pouco para sentir saudade, não é, padre? Com certeza. Hoje, de modo especial, né, nós vamos aos cemitérios, vamos, né, levar uma flor ali naquela sepultura, porque ali, de certo modo, está preservada também a memória. Mas eu acho que, como eu disse para você, a morte, o amor não se interrompe com a morte. Então a saudade vai ser sempre no nosso coração. O tempo de luto, como disse o testemunho da nossa irmã ali, né, cada um vive de um jeito, num tempo, passando pelas fases necessárias, mas no coração vai estar sempre viva a memória dessa pessoa, né? Passam anos, né, porque está aqui toda a experiência, todo o afeto, tudo aquilo que foi construído de bom, de valor, que a morte não pode matar. Com certeza. Padre, a gente perguntou para as pessoas de casa se elas têm saudade de alguém, né? E o que elas gostariam de lembrar ou falar. O senhor tem saudades? Tem alguma especial? Eu tenho sim. Hoje eu volto assim o meu coração muito pro meu pai. Faz 8 anos que Deus o chamou também, né? E vivemos todo o processo da separação, né? Entendendo que quando uma enfermidade chega, ela vai já nos preparando. É diferente, às vezes, de uma fatalidade, ninguém está esperando. Então, aqui tem a intensidade do luto para cada situação. O meu pai foi acometido de um AVC, né, grave, e foram apenas 2 semanas o tempo dele, do AVC até a sua Páscoa. E foi muito rápido para a gente, embora com a nossa fé, da nossa família, né, de colocar nas mãos de Deus, que Deus fizesse o melhor. A gente queria ele curado, a gente queria ele junto de nós, mas Deus fizesse o melhor. Não podia eu ser tão egoísta de querer, de repente, o meu pai ali, né, às vezes numa cama, numa situação, né, limite, tão sofrida para ele e para nós, acompanhando a dor e o sofrimento. Deus o chamou, o nosso coração ficou em paz, sentindo a saudade, sentindo a tristeza da separação, mas hoje para mim, então, ele me vem muito à memória. E eu gosto muito do conto O Pequeno Príncipe, você conhece, né? Quem não conhece, né, Aviane? E tem um momento que o Pequeno Príncipe diz, né, que lá no céu vai ter uma estrelinha brilhando, né? Você vai olhar, não vai saber qual, mas essa estrela vai estar rindo para você, como se todas as estrelas rissem para você. E eu associo essa experiência com aqueles que nós amamos e que já estão lá em cima. Nós não estamos vendo, mas se a gente contemplar, por exemplo, um céu estrelado, o brilho daquela luz, a gente pode sentir a alegria e o sorriso. Vou falar do meu pai olhando por mim lá de cima. Com certeza, padre. Nossa, que bonito. Desculpa invadir, tá? Imagina, mas eu acho que é tão gostoso quando a gente fala da nossa experiência e como a gente consegue levar isso para frente, né? E você falou uma coisa importante, algumas pessoas dão esse sinal da enfermidade. E o poder da oração, como é grande esse poder, não é, padre? Sim, nós podemos entender que quando se vive a experiência da enfermidade e da morte e do luto, na perspectiva da fé, da espiritualidade, da comunhão com Deus, é uma dor menos doída. Quando você vive a experiência da enfermidade, da morte, do luto, sem espiritualidade, sem a fé, é desesperador. É desesperador, né? Então, ou indiferente, se é que é possível uma pessoa viver a experiência da morte com indiferença, né? Indiferença e desespero, mas isso demonstra que se nós não buscamos em Deus, na oração, na escuta da palavra, no sacramento, num apoio da amizade, poder estar ao lado de alguém, para a gente poder chorar um pouquinho junto, tudo isso vai fazer muito bem para a gente viver esse processo, aceitando, superando e seguindo o nosso caminho. Eu costumo também dizer muito isso nas nossas celebrações, né? Uma coisa é sofrer com fé e outra é sofrer sem fé, o que é muito pior.
Com certeza. Obrigada. Posso dar um abraço, Padre? Sua Claro, eu bênção. agradeço. Deus abençoe. Volte mais vezes à nossa casa. Foi Uma muito boa a alegria, nossa conversa, Viane. viu? Muito obrigado a você, ao Léo. Obrigado também a oportunidade de estar aqui. Precisando, nos chame. Por tá bom? favor, o senhor poderia dar uma bênção para todos nós que estamos assistindo hoje? Vamos sim pedir, né, a proteção de Deus para nós, nossas famílias. De repente, você que está passando por esse tempo de luto, viva com fé, viva com paz, viva com serenidade, viva com sentimentos de gratidão por tudo que o seu ente querido foi e continua sendo para você, só que agora de um modo muito especial, de junto de Deus. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com você, com sua família e permaneça para sempre. Amém. Amém. Obrigada, Obrigado. sua bênção. Deus mais uma abençoe. vez, muito viu? obrigado. Obrigada por hoje. Volte mais vezes à Pode nossa deixar, casa, se viu? Deus quiser. Que prato o senhor gosta de comer? Qual a sua comida preferida, Padre? Meu Deus, eu estava acompanhando ali as coisas gostosas que vocês estavam preparando. Mas eu não sou italiano, mas sou apaixonado por massa. É. Massa é o meu ponto fraco. Boa. Então, Léo... Desde uma macarronada, uma pizza, um nhoque, uma lasanha, um ravioli. Tá fácil, As massas- então. E depois o outro segredo, sou um pouco formiga. Então gosta do doce também. Do doce, eu não... Nossa! Tem um doce preferido? Aquele doce que tem aquele toque de chocolate, sempre. Aquele eu não vou deixar de não lado, vai deixar de lado? Não. Léo, então, ó, tá desafiado. Próxima vez que o padre vier aqui, ele pode vir só pra comer, não é isso? Se a gente bater papo, comer? Ótimo. Sem dúvida nenhuma, Padre. Será um prazer recebê-lo aqui, tá bom? Muito obrigado pelas palavras, foi lindo mesmo. E vou fazer, assim, uma lasanha, um nhoque, uma macarronada e um doce com chocolate, porque eu concordo com o senhor. Doce sem chocolate não é doce, viu, Padre? Eu concordo com o senhor, viu?